Olá, eu sou a professora Fabiana Irala e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o crime de abandono intelectual e o Covid-19. A grande pergunta que o vídeo buscará responder é: se você é pai, se você é mãe ou responsável de uma criança e não quiser encaminhar essa criança para a aula presencial, como alguns estados membros estão dizendo que retornarão em setembro, será que você responde pelo delito de abandono intelectual? Já antecipo aqui que, na minha opinião, como professora de direito penal, não. Vamos lá. O crime de abandono intelectual está previsto no artigo 246 do Código Penal. Diz assim: deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa. Então, primeiro, esse crime só é punível quando o pai, a mãe ou o responsável deixou de prover a instrução do menor sem justa causa. Ora, Covid-19, pandemia, mais de 90 mil mortos no Brasil. Isso é, evidentemente, uma justa causa muito plausível para que você não venha encaminhar o seu filho para a aula presencial. Eu sei que algumas pessoas podem argumentar que crianças e adolescentes não são grupos de risco, mas são vetores de transmissão. Então, não são grupos de risco, mas podem transmitir para pessoas de dentro da sua residência, para familiares próximos e, obviamente, aumentar e continuar a perpetuação da transmissão, incluindo mais mortes, mais letalidade. Então, num primeiro momento, já antecipo para vocês que não configura o crime, porque somente haverá o crime se deixar sem justa causa de prover a instrução primária. Ora, o pai que não encaminhar seu filho para a aula presencial, na verdade, está resguardando a saúde da criança e do adolescente. Muito bem. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina em seu artigo 6º que é obrigatória a matrícula em idade escolar no Brasil, compreendida a idade entre 4 a 17 anos. Portanto, essa idade escolar, que é o artigo 246, refere-se à Lei 9.394, que é essa idade compreendida entre 4 e 17 anos. Como eu falei para vocês, o que a lei determina é a matrícula, certo? Mas ainda assim, isso tudo foi decidido e refere-se a situações de normalidade. Nós estamos em situações excepcionais. Então, eu não posso exigir que esse pai ou essa mãe seja obrigado a matricular o seu filho e, principalmente, a encaminhar o seu filho para essa aula presencial numa situação de alto risco à sua própria saúde ou de terceiros, compreendem? Foi noticiado que alguns estados-membros ofertariam esse retorno às aulas presenciais mediante assinatura dos pais ou responsáveis de um termo de consentimento. Já antecipo para vocês que, novamente, entendo que esse termo de consentimento é absolutamente inconstitucional. Ninguém pode abrir mão de sua saúde, muito menos da saúde de uma criança ou de um adolescente. Inclusive, me surpreende muito o fato do Ministério Público não ter feito uma insurgência contra isso, porque o Ministério Público é o custos legis, tem a obrigação de cuidar das crianças e dos adolescentes, e me parece muito estranho que permitiria que pais ou responsáveis abrissem mão do direito à saúde em prol dessa obrigatoriedade de uma educação formal. Portanto, pessoal, minha opinião como professora de direito penal não configura o crime de abandono intelectual, porque há uma justa causa plausível para que essa criança e esse adolescente não faça essa aula presencial, e além disso há também a excludente de culpabilidade chamada inexigibilidade de conduta diversa. Se eventualmente o Ministério Público oferecer uma denúncia criminal contra você, pai, ou você, mãe, que não enviou seu filho para a aula presencial, buscando resguardar a saúde dessa criança e de sua família, tenha certeza absoluta que o seu advogado pode usar essa linha de defesa também. A falta da justa causa como elemento do tipo do artigo 246 e também a inexigibilidade de conduta diversa como uma excludente de culpabilidade. Bom, o vídeo já deu quase 5 minutos, então eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para que vocês tenham um entendimento de que essas ameaças implícitas feitas por parte de algumas escolas não são realmente plausíveis de serem
de terem algum tipo de responsabilidade, né, de aplicação fática dentro do direito penal. Me parece muito pelo contrário, que o pai ou a mãe ou o responsável que deixa de encaminhar o seu filho para a aula presencial está mais preocupado com a sua saúde do que com a sua educação. Ano você pode recuperar no próximo ano, 2021, essa criança pode repetir o ano, e não vejo grandes prejuízos tanto quanto a perda da sua saúde ou de terceiros. Numa análise de proporcionalidade, eu diria que o bem à saúde acaba prevalecendo. Bom, eu espero, agora eu engasguei, mas eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E qualquer dúvida, só me chamar nas redes sociais. Um grande abraço e vamos torcer para que tudo isso passe o mais rápido possível.